pessoal que acompanha, que assiste aqui o conteúdo da Sociedade Chesterton Brasil. Se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, já curta, né, esse vídeo que vai ser muito bom e compartilhe com quem está também interessado em Chesterton, cultura, literatura e essas coisas todas. E vamos lá. Bom, falar rapidamente com vocês sobre a questão dos personagens dentro da literatura de Chesterton. Como alguns já sabem, talvez você esteja descobrindo agora, certo? Chesterton tem muitas obras no campo, né, das ideias, tanto de crítica literária como biografias, assim também como exposição de ideias, certo? Então há livros famosos de Chesterton sobre essas ideias, sobretudo aqueles que estão presentes hoje no dito box clássico aqui da Sociedade Chesterton Brasil, né? Ou seja, Hereges, Ortodoxia e o Homem Eterno. Um outro campo da escrita de Chesterton, também ao qual ele é bastante conhecido, certo? São a sua literatura, são as suas obras de literatura. Ou seja, entre eles nós temos o box clássico para baixo. 7 vezes por hora. 1, 2, 3 e... O box clássico ao qual me referi é esse aqui que está, né, diante de vocês, certo? Nessa excelente e bela edição, box sólido, capa dura, certo? Ao qual publicamos há não tanto tempo assim aqui na cidade de Chesterton, Brasil, tá? Então, esse é um dos grupos, né, de livros que o Chesterton escreve. Claro que existe no mesmo, né, sentido desse outros tantos, tá? Nós mesmos aqui publicamos, por exemplo, né, o Poço e os Charcos, né, que é um grande amarrado em vários pontos nos is, das obras em que Chesterton, né, anteriormente defendeu a verdade natural, sobrenatural, religiosa e assim por diante, tá? Mas um outro campo bastante amplo da escrita de Chesterton é o campo da literatura, ou seja, Chesterton tem várias obras que são literárias, de ficção, tá? Porém, né, essas obras estão conectadíssimas com isso aqui e com os livros que nós poderíamos dizer que fazem parte, né, deste grupo, os livros de ideias. Os livros que eu me referia, né, sendo esses livros de literatura, alguns deles estão aqui, hoje publicados por nós, como por exemplo, O Homem que Era Quinta-feira, ou então nós temos aqui também o Clube dos Negócios Estranhos, né, o nosso caríssimo Elton aqui da cidade de Chesterton Brasil sempre fala desse aqui, recomenda bastante, tá? Aqui, Menalive, um livro na verdade prometido entre um desses aqui, Ortodoxia. De alguma forma, esse é cumprimento da promessa que o Chesterton faz de escrever um livro, né, sobre um homem que, saindo da antiga Gales do Sul, né, chega à nova Gales do Sul e descobre que na verdade está na antiga Gales do Sul, do homem que saiu da sua casa e foi pelo mundo para descobrir que na verdade o melhor lugar do mundo era a sua própria casa. Então, esse livro, personagem sensacional, Innocent Smith, um grande livro. E aqui também as histórias da Taberna Ambulante, aqui a aventura da Taberna Ambulante, né, um soldado e um taberneiro andando Inglaterra fora, né, com um grande barril de rum e uma grande peça de cheddar, né, lutando contra a imposição de um governo abstêmio, de uma lei seca fundamentada em ideias completamente fora do senso comum do homem, né, comum da Inglaterra desse tempo e quem sabe de todos os tempos, tá? Bom, o que eu deveria procurar dentro da literatura de Chesterton, certo? E que algumas pessoas talvez se surpreendam, né, positivamente ou até tenham algum estranhamento com esses personagens que estão nesses livros. Chesterton traz em cada um dos seus personagens a manifestação de uma visão de mundo. Eu conversava com os membros da Sociedade de Chesterton Brasil, que é também uma possibilidade, se você não conhece, conheça a possibilidade de se, né, tornar um membro da Sociedade de Chesterton Brasil, onde as pessoas ali recebem, né, periodicamente uma aula, e na última aula nós conversávamos, por exemplo, sobre o personagem Padre Brown, onde nós podíamos pensar um pouco essa personalidade do Padre Brown a partir da cosmovisão de Chesterton. Ou seja, Chesterton muitas vezes quer nos manifestar a sua visão de mundo através, né, de dramas que ele encarna em personagens dos mais diversos. Muitos desses personagens estão contidos nesses livros aqui, certo? Entre eles, por exemplo, nós temos, né, a figura do corajoso audaz, nós temos a figura do sóbrio, porém persistente taberneiro, nós temos mesmo a figura do homem comum, certo? Aonde ele vai, né, fazer coisas inusitadas para mostrar como, né, a vida comum é algo extraordinário e assim por diante. E se eu sei,
certo? E talvez seja essa uma dica e a grande dica desse nosso vídeo, né? Qual é que é talvez uma experiência que vale muito a pena dentro da leitura literária de Chesterton? A partir desses personagens, a partir do comportamento deles, eu tenho a possibilidade de alguma forma ter balizas sobre como Chesterton enxerga o mundo e por que ele enxerga o mundo. Dentro de certas aventuras, símbolos, né, atitudes, escolhas desses personagens, Chesterton vai mostrando qual é a sua visão acerca do mundo, acerca das pessoas, acerca do sentido e do porquê que a vida vale a pena ser vivida, certo? E se eu quero aprofundar ainda mais a experiência dessas leituras, está aqui, né, a solução, vamos chamar assim, né? Ou seja, se eu quero aprofundar ainda mais, eu consegui intuir, né, que o Chesterton enxerga o mundo dessa forma, eu consegui intuir que o Chesterton consegue enxergar as coisas dessa forma por essa convicção, dependendo do meu cabedal literário, e isso é muito interessante porque o Chesterton ele é um grande catalisador, né, de temas, né, e de elementos, né, culturais, religiosos e assim por diante. Então, dependendo de como, que bagagem eu trago, eu já vou conseguir, então, enxergar essas influências já numa primeira leitura. Se eu não tenho todo esse cabedal, ou se ele entrou em campos que eu ainda não domino, eu vou ter certas intuições que eu vou ter que aprofundar depois, mas de fato eu tenho ali, né, um grande instigador, né, um sujeito que faz essa verdadeira maiêutica, esse parto de ideias e esse parto de uma visão de mundo, né, através desse ordenamento. Ele ordena. Achei isso tão interessante que ele é um cara que nos desafia a primeiro momento e conforme o tempo vai passando ele vai ordenando, né, aquele aspecto da qual ele fala conosco. Cada um desses livros de literatura vai atacar um aspecto da nossa vida imaginativa, da nossa vida afetiva, da nossa vida de fé e assim por diante. E se eu quero, de fato, né, sair do drama da narrativa e começar a me deter no problema, né, o Chesterton, né, de uma forma bem narrativa, vai procurar aprofundar esses problemas aqui comigo, certo? Nesses primeiros livros aqui, no Herédia, onde ele vai falar justamente dos grandes erros, aqui do que ele considera o grande acerto, e daqui falando, né, por que a vida do homem, né, é um grande acerto e qual é, né, a figura e a personalidade que deu acerto à vida de todo homem. Então isso em todos esses 3 livros, tirando todas as outras obras aqui. Há pouco tempo, né, a minha equipe de suporte estava me mostrando ali o Poço e os Charcos, né, já pode me alcançar aqui se tiver à mão, aí eu já mostro para o pessoal também. Aí, tá? Então aqui temos também o Poço e os Charcos, certo? Que é um desses grandes livros de ideia. Eu considero uma espécie de complemento quase que natural dessas obras aqui. Porque muitos dos elementos que Chesterton inicia ou aprofunda aqui, ele vai, né, de alguma forma, ou de maneira completa mesmo, dar, né, um contorno definitivo, né, a essas ideias, né, a essas propostas e assim por diante. Um grande livro especialmente para as pessoas que estão preocupadas ou gostam da questão da defesa de ideias fundamentadas a partir de uma visão de verdade, certo? Então essas aí são as dicas de hoje de leitura de Chesterton através da literatura especialmente. Não esquecendo, quando um personagem se apresenta para nós, Chesterton de alguma forma através desse personagem nos apresenta um aspecto da sua visão de mundo. Vale a pena quando a gente está lendo esses livros, de vez em quando, sem muita cobrança e exigência, né, se surgir a ideia na cabeça, se perguntar o que será que Chesterton está me contando através desse personagem. É isso aí e até uma próxima.